E aí galera, beleza? Nossa aula de hoje é uma resolução dos exercícios da prova da EAR de 2019. Então, antes de começar a ver a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxos da Física. Boa aula! Então vamos lá, questão 73. A figura representa dois vasos comunicantes em que há dois líquidos immiscíveis e em repouso. A parte superior de ambos os vasos é aberta. Está sujeita à pressão atmosférica. Os pares de pontos AB, CD, EF e GH pertencem a diferentes retas paralelas à horizontal. Pode-se afirmar corretamente que as pressões nos pontos, então, na alternativa A, C e D são iguais. Então, vou pegar a canetinha aqui. C e D estão, olha, na mesma linha horizontal. Só que há um problema. São meios diferentes. Enquanto aqui, provavelmente, é o ar, aqui é um líquido. Então, densidades diferentes. Logo, se eu for observar pela lei de Stephen, que diz que pressão é igual a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura ou profundidade, eu teria pressões diferentes, porque são densidades diferentes. Então, logo a letra A está errada, porque são meios diferentes, logo um vai ter uma densidade diferente do outro, logo terão pressões diferentes. Eles têm a mesma profundidade. Para alternativas B, C e E são iguais. O C está aqui e o E está aqui embaixo. O C está aqui e o E está aqui embaixo. Logo, o E tem uma maior profundidade se comparado ao C. Logo, se ele tem uma maior profundidade, e se o C e o E estão no mesmo meio, o E vai ter uma maior pressão. Então, a pressão no E ela é maior do que a pressão no C. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. G e H são iguais, possuem a mesma pressão. O G está aqui no fundo, o H está aqui no fundo. Estão na mesma linha horizontal, logo possuem a mesma profundidade. Possuem a mesma gravidade e é o mesmo líquido, logo possuem a mesma densidade. Logo, a pressão no ponto G ela é igual à pressão no ponto H. Então, alternativa correta, alternativa C. Se eu fosse pegar a alternativa D, A e B são diferentes. Olha, o A e o B também estão no mesmo meio, estão na mesma linha horizontal, logo possuem a mesma profundidade. Então o A e o B também teriam pressões iguais. Só que como na letra dele fala que são diferentes as pressões, a alternativa D estaria incorreta, estaria errada. Então a alternativa correta, alternativa C. Questão 74. Um vetor de intensidade igual a F pode ser decomposto no sistema cartesiano de tal maneira que a componente fx, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 de fy, sendo fy a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo α formado entre o vetor f e a componente fx vale. Então vamos à resolução. Então, tem aqui a componente fy, componente fx. Aqui a força resultante, o vetor resultante, vetor f, com uma inclinação alfa. Esse pontilhado aqui, ó, pertence ao fx, do mesmo modo que esse pontilhado aqui ao fy. Então, se eu for observar, eu tenho um triângulo retângulo. Ó, aqui eu acabo tendo um triângulo retângulo, cujos catetos são fx e fy. E a hipotenusa é o f. Logo, pelo teorema de Pitágoras, f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado, onde fx é raiz de 3 sobre 2 fy. Então, raiz de 3 sobre 2 fy ao quadrado mais fy ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado, 4. Fy ao quadrado mais fy ao quadrado. Posso tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 dividido por 4, 1. Vezes 3, 3.
4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, 7fy ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz quadrada, o f é igual a fy vezes a raiz de 7 dividido por 2. Então, consegui encontrar o valor do vetor f. Agora, cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a este ângulo alfa, o fx, a hipotenusa a gente já viu que é o f. E o fx é raiz de 3 sobre 2 fy. Então, eu posso colocar aqui no lugar de fx esse raiz de 3 sobre 2 fy. Então, raiz de 3 sobre 2 fy sobre o f, que vale fy raiz de 7 sobre 2. Eu coloco aqui. Posso cortar fy com fy, fica cosseno do ângulo alfa, que é igual a raiz de 3 sobre 2, dividido por raiz de 7 sobre 2. Corto os denominadores, fica raiz de 3 sobre raiz de 7. Como não pode ter raiz quadrada no denominador, eu racionalizo. Então, multiplico tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 7. Então, raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, que é 7. Logo, o cosseno do ângulo alfa é raiz de 21 sobre 7. Alternativa C. Questão 75. Um sistema de freio é composto de uma tubulação na horizontal preenchida com fluido homogêneo e incompreensível. Nesse sistema, em uma das extremidades está um êmbolo com seção transversal de diâmetro d1 e na outra extremidade, outro êmbolo com seção transversal de diâmetro d2. Uma força de módulo F1 aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro 1 resulta em outra força maior e de módulo F2 aplicada sobre a seção de diâmetro d2. O sistema de freio não possui vazamentos e funciona a uma temperatura em que não há formação de bolhas no fluido. Logo, considerando um instante inicial em que F1 é aplicada e o fluido ainda em repouso, para que o sistema de freio funcione, como descrito, pode-se afirmar corretamente que... Então vamos lá. Na alternativa A fala que D1 deve ser menor do que D2. Na B, D2 deve ser menor do que D1. Na C, os dois êmbolos devem ter o mesmo diâmetro. E na D, o acréscimo de pressão sobre cada êmbolo é diferente. Então, esse sistema de freio com dois êmbolos, falando de pressão, é só a gente lembrar de prensa hidráulica, né? Lá do teorema de Pascal, da hidrostática. Então, olha, eu tenho dois êmbolos. O êmbolo com diâmetro D2 e o êmbolo com diâmetro D1. No enunciado, vamos voltar lá no enunciado, ele fala que a força F2, ó, ela tem maior módulo se comparado à força F1. Então, o F2 tem maior módulo. Pelo teorema de Pascal, as pressões nos dois êmbolos são iguais. E pressão é força sobre área. Logo, a força no primeiro êmbolo sobre a área do primeiro êmbolo é igual à força no segundo êmbolo sobre a área do segundo êmbolo. Então, para manter essa proporcionalidade, né, para que essa razão seja igual a essa razão, se o F2 é maior, a área do êmbolo 2 tem que ser maior, se comparada ao F1. Logo, o F1 tem uma força menor, a área 1 desse êmbolo tem que ser menor. Isso é fácil de verificar se nós colocarmos valores. Por exemplo, vamos supor, então, já que ele falou, o F2 é maior. Eu coloco como F2 uma força de 4 newtons. E a área 2, do êmbolo 2, 2 metros ao quadrado. Eu sei, pelo enunciado, que o F2 tem que ser maior do que o F1. Então, vamos colocar aqui no F1 um valor de 2 newtons. Como que eu consigo, sabendo que o segundo membro vai dar 2 nessa divisão,
E aqui no primeiro membro também D2. É só colocar uma área igual a 1. 2 dividido por 1, 2. Não consegui? Consegui. Logo aqui eu consigo provar através de números que a área do êmbolo 1 tem que ser menor do que a área do êmbolo 2. Isso porque a força no êmbolo 1 é menor do que a força no êmbolo 2. Então, quanto maior a força aqui no êmbolo, maior a área. Quanto menor a força, menor a área. Logo, D1, né, o diâmetro do êmbolo 1, deve ser menor do que o diâmetro do êmbolo 2, porque a força no êmbolo 1 ela é menor do que a força no êmbolo 2. Alternativa A. Questão 76. Um sistema de arrefecimento deve manter a temperatura do motor de um carro em um valor adequado para um bom funcionamento do mesmo. Em um desses sistemas é utilizado um líquido de densidade igual a 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, ou seja, 1000, e calor específico igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Durante a troca de calor, o volume do líquido em contato com o motor é de 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos a cada segundo, e a temperatura inicial e final do líquido é respectivamente igual a 80 graus Celsius e 95 graus Celsius. Considerando que esse volume de líquido está em repouso durante a troca de calor, a potência fornecida à água em watts, né? Eu quero esta potência. Então, olha, primeira coisa, densidade é massa sobre volume. De novo, uma questão que mexe um pouco, nesse caso, com a hidrostática, mas mexe também com a parte de calorimetria. Então, densidade é igual a massa sobre volume. A densidade é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, né? Então, aqui é 10 ao cubo. A massa eu não tenho, e o volume é 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Multiplicando cruzado, 10 ao cubo por 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. 1 vezes 0,4, 0,4 quilos, que é a mesma coisa que 400 gramas. Então essa é a massa. Agora posso usar a fórmula do calor sensível. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A massa é 0,4 kg. O calor específico é 4.200. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, 95 menos 80. 95 menos 80, 15. 15 vezes 4.200 vezes 0,4, 25.200 joules. Então essa é a quantidade de calor. Agora a potência é igual à quantidade de calor sobre o intervalo de tempo. Potência é dada em joules por segundo, quer dizer watts. 1 joule por segundo é 1 watt. Então 25.200 joules dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Logo eu tenho minha potência, que é 25.200 watts. Alternativa B. Questão 77. É comum na termodinâmica utilizar a seguinte expressão: P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2, né? A lei dos gases ideais. Nessa expressão, PV e T representam respectivamente a pressão, o volume e a temperatura de uma amostra de um gás ideal. Os números representam os estados inicial, que é o 1, e o final, que é o 2. Para utilizar corretamente essa expressão, é necessário que o número de mols ou de partículas do estado final seja do estado inicial, e que a composição dessa amostra seja nos estados final e inicial. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase acima. Então, olha, lei dos gases ideais. Pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Lembrando que, embora nós não usemos nesse exercício agora valores, essa temperatura, quando eu utilizo essa fórmula, é sempre em Kelvin.
Então, o que eu posso fazer? Além dessa forma, tem essa equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Posso passar essa temperatura aqui para baixo. Logo fica PV sobre T, que é igual a N vezes R. Então eu posso substituir aqui esse P1, V1 sobre T1 por N1 vezes R. Do mesmo modo que eu posso substituir esse P2, V2 sobre T2 por N2 vezes R. Logo fica número de mols inicial, né, primeira amostra, vezes R, que é igual ao número de mols, segunda amostra, vezes R. Cortando a constante universal, né, que é igual, fica que o número de mols da primeira amostra é igual ao número de mols no final, da segunda amostra. Ou seja, possui o mesmo número de mols. Então, para utilizar corretamente essa expressão, é necessário que o número de mols ou de partículas do estado final seja o mesmo do estado inicial. Se esse número de mols é o mesmo, eu posso falar que a composição dessa amostra é a mesma, tanto no estado final quanto no inicial. Então, a alternativa A. Questão 78. O movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transmitida a outra de raio 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza, conforme o desenho. Como a polia maior gira com uma frequência igual a 400 rotações por minuto, ou seja, 400 RPM, a frequência em RPM da polia menor é... Então eu quero a frequência dessa polia menor. Pessoal, acoplamento, né, de correia com eixos diferentes. Então é só igualar as velocidades lineares. Então eu igualo essas velocidades lineares para que não tenha nenhum escorregamento dessa correia. Então velocidade na polia A é igual a velocidade na polia B. Então vamos lá. Velocidade linear é 2πrf. Então 2π raio da polia A vezes a frequência da polia A é igual a 2π raio da polia B, frequência da polia B. Posso cortar 2π com 2π. Sobra aqui o raio na polia A, que é de 20 centímetros, vezes a frequência da polia A, que é a polia maior, né, que é 400 RPM, que é igual ao raio da polia B, que é 5 centímetros, vezes a frequência da polia B. Então 20 vezes 400, 8.000, que é igual a 5 vezes FB. 8.000 dividido por 5, 1.600 RPM. Logo a frequência aqui na polia B é 1.600 rotações por minuto, 1.600 RPM. Alternativa A. Questão 79. No estudo da óptica, a miopia, a hipermetropia e a presbiopia são considerados defeitos da visão e podem ser corrigidos utilizando as lentes corretas para cada caso. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que representa, respectivamente, conforme o que foi descrito no texto, a lente correta em cada caso. No caso da presbiopia, considere que antes de ocorrer o defeito, a pessoa tinha uma visão normal. Então vamos lá. Miopia. Na miopia, em todos, né? A imagem do objeto tem que ser formada aqui, ó, na retina. Então, essa aqui é a visão normal, tanto para miopia, hipermetropia, como presbiopia. A imagem tem que ser formada na retina. Só que o que acontece na miopia? Na miopia ocorre o alargamento desse globo ocular. Logo, a imagem é formada antes da retina. Então, para que eu consiga corrigir essa anomalia da visão, é necessário colocar uma lente aqui, ó, divergente, para que ocorra o espalhamento desses raios, para que eles se cruzem lá na retina, né? Para que eles se prolonguem até a retina, formando a imagem na retina. Então, a miopia, a imagem formada antes da retina, a correção para a miopia seria a utilização de lentes divergentes. Já a hipermetropia, a imagem é formada depois da retina. Então é necessário
que eu diminua, né, o prolongamento desses raios. Isso ocorre devido ao encurtamento do globo ocular. Então a imagem é formada depois da retina. Então, utilizando uma lente convergente, eu consigo fazer com que esses raios se formem, se cruzem ali na retina, formando a imagem. E na presbiopia, que é a popular vista cansada devido à idade, a imagem também é formada aqui, ó, depois da retina, atrás da retina. Então, uma maneira de fazer com que essa imagem seja formada na retina é provocando, né, essa diminuição, né, evitar esse prolongamento tão grande dos raios. Então, uma maneira seria a utilização também de lentes convergentes. Utilizando essas lentes convergentes, eu consigo fazer com que a imagem seja formada aqui na retina. Então, para miopia seriam lentes divergentes, para hipermetropia lentes convergentes, para presbiopia lentes convergentes. Então, alternativa D, divergente, convergente e convergente. Questão 80. Num prisma óptico, define-se que o valor do desvio mínimo ocorre quando o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face. Admitindo um prisma imerso no ar, no qual se tem o desvio mínimo e que seja constituído de um material transparente de índice de refração igual a raiz de 2. Qual que é o valor em graus do ângulo de abertura, ou também denominado ângulo de refringência, quando um raio de luz monocromática emerge na segunda face com ângulo de emergência igual a 45 graus, adote índice de refração do ar igual a 1. Então, isso aqui, eu quero esse ângulo de abertura, ou ângulo de refringência, né? Eu tenho um desvio mínimo. Aqui eu tenho o ângulo de incidência na primeira face, aqui o ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face, ângulo de emergência ou de refração, né, da segunda face. Então, quando eu tenho esse desvio mínimo, o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência aqui, igual ao I2. Logo, o I é igual a I. Posso substituir o I1 por I e o I2 por I, né? Então, está até aqui, ó. I1 é igual a I2. Aqui eu tenho um meio, que é o ar, o N1. Aqui eu tenho o meio do prisma, que eu chamei de N2. Eu posso usar a lei de Snell. Índice de refração do primeiro meio, seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do segundo meio, vezes o seno do ângulo de refração. O primeiro meio é o ar, então o índice de refração é 1, vezes o seno de 45, que ele fala que o ângulo de incidência é 45. Porque esse ângulo aqui de emergência é 45. Então, se esse ângulo de emergência é 45, esse ângulo de incidência é 45. Afinal, o I2 é igual a 1. Então, seno de 45, que é igual a raiz de 2, que é o índice de refração do prisma, vezes o seno do ângulo de refração, que é esse aqui, ó. Quero encontrar esse aqui. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 vezes o seno de R. Corto raiz de 2 com raiz de 2, fica seno do ângulo de refração igual a meio. O ângulo cujo seno dá meio é 30 graus. Então, eu sei que o R é 30. Agora, como é desvio mínimo, eu posso falar que esse ângulo aqui de abertura é igual ao R, que é o ângulo de refração na primeira face, mais esse Rzinho aqui, que é o ângulo de incidência na segunda face do prisma. Então, A é igual a R mais R. Logo, A é igual a 30 mais 30, que é 60 graus. Então, o ângulo de abertura ou refringência desse prisma vale 60 graus. Alternativa C. Questão 81. Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano. Conforme o desenho, colocou um espelho plano de pequenas dimensões e espessura desprezível, com a face espelhada voltada para cima, e a 4,5 metros de um poste, e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 metros. Sabendo que o estudante tem uma altura da base dos pés até os olhos de 1,70,
qual que é a distância em metros que o aluno teve que ficar do espelho para enxergar o reflexo da extremidade superior do poste? Uma questão de semelhança de triângulos, né? Uma questão bem tranquila. Olha, ele fala que o estudante tem uma altura da base dos pés até os olhos de 1,70. Então aqui, ó, eu tenho 1,70. E aqui eu tenho x, que é a distância do estudante até o espelho. E aqui eu tenho a altura de 5,1 do poste e esse 4,5 é a distância do espelho até o poste. Então 1,70 ou 1,7 sobre x é igual a 5,1 sobre 4,5. Multiplicando cruzado, 5,1 vezes x, 5,1x. 1,7 vezes 4,5, 7,65. Logo, x é igual a 7,65 dividido por 5,1. X é igual a 1,5 metros. Alternativa C. Questão 82. Um corpo de massa igual a m é lançado verticalmente para baixo do alto de um prédio, com uma velocidade inicial VO. Desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o carro percorre uma altura de 40 metros até atingir o solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Eu quero o valor em metros por segundo da velocidade inicial. Então, olha, é 40 metros a distância percorrida do ponto A até o ponto B. Ele desprezou qualquer atrito, ele despreza a resistência do ar. Então, se ele despreza a resistência do ar, eu posso igualar as energias mecânicas. Eu posso falar que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. O que é energia mecânica? É a soma das energias cinéticas e potenciais. Então eu posso falar que a energia mecânica no ponto A é igual a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial no ponto A. Do mesmo modo que no ponto B, eu posso falar que a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial. Energia cinética no ponto A é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura. E no ponto B, seria energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mas não teria potencial. Por que não teria potencial no ponto B? Porque no ponto B já chegou no solo, né? Então não tem mais altura. Então eu posso cortar as massas. Então fica VA ao quadrado sobre 2, mais gravidade, que é 10, vezes a altura lá do ponto A, que é 40 metros, que é igual a velocidade lá no ponto B, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. Então fica VA ao quadrado dividido por 2, que é igual a 30 ao quadrado, 900, dividido por 2, menos 400, que seria esse 10 vezes 40, né? 10 vezes 40, 400, passo para o segundo membro, fica menos 400. Então VA ao quadrado dividido por 2 é igual a 450 menos 400. 450 menos 400, 50. Multiplicando cruzado, VA ao quadrado é igual a 100. Raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Alternativa D. Questão 83. 4 molas ideais, A, B, C e D, com constantes elásticas, respectivamente, Ka igual a 20 N por metro, Kb igual a 40 N por metro, Kc igual a 2.000 N por metro e Kd igual a 4.000 N por metro, estão presas separadamente ao teto de um laboratório por uma das extremidades. Dentre as 4 molas, determine aquela que, ao ser colocado um corpo de massa igual a 40 kg na sua extremidade livre, sofre uma deformação de exatamente 20 centímetros. Considere o módulo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que as molas obedecem à lei de Hooke. Então, olha, tem molas, né? Tem 4 molas aqui, A, B, C e D. Ele colocou um pezinho de 40 kg na extremidade aqui de baixo, extremidade inferior. E ele quer saber qual dessas molas vai obedecer à lei de Hooke, né? As constantes,
e deu também a deformação da mola, que é de 20 centímetros. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é achar o peso, né? Que é a força que está puxando o bloquinho para baixo, alongando essa mola, deformando essa mola. Lembrando que essa força-peso puxa o bloco para baixo, que puxa a mola para baixo, aí instantaneamente aparece na mola uma força elástica contrária a esse sentido, né? Essa força elástica seria para cima. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 40, a gravidade é 10, peso 400 newtons. Agora, a lei de Hooke, força elástica igual a menos K vezes ΔX. K é a constante da mola, ΔX é esse alongamento da mola, essa deformação da mola, e esse menos é apenas para indicar que a força elástica é contrária ao sentido do movimento. A força, então, é a força-peso, essa força elástica, ela vale 400. O K eu não tenho, e o alongamento, a deformação dessa mola é 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. É só eu voltar duas casas, é metro, decímetro e centímetro. Deixa eu colocar aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro. Então eu volto duas casas. Cada casa que eu volto eu divido por 10. Como foram duas, eu divido por 100. 20 dividido por 100, 0,2. Então o K é 400 dividido por 0,2, que me dá 2.000 newtons metro. Então 2.000 newtons metro é a mola C, que a mola A tem 20, mola B 40, mola C tem 2.000. Então alternativa C. Questão 84. Um corpo de massa m está apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático, que garante a condição de iminência de movimento desse corpo, é... Então eu quero descobrir, né, quanto vale o coeficiente de atrito estático para que o corpo ainda não deslize, né, para que ele continue parado. Então, aqui eu tenho o esquema do plano inclinado, a massa m, o ângulo de 30 graus. E aqui já tenho o diagrama de forças, que seria um peso aqui, né, o peso P, ele é composto em Px e Py, a força normal de reação ao apoio, que é a força que esse plano inclinado exerce no objeto, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e o atrito, que a tendência do corpo é descer, então a força de atrito estaria voltada aqui para cima. Como o objeto está na iminência de realizar o movimento, então ele está ainda parado. Então eu posso falar que a força Px ela é igual à força de atrito. Então Px é igual à força de atrito. Px é o peso vezes o seno desse ângulo aqui, do ângulo θ. E a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. Só que a força normal de reação ao apoio, que está aqui em cima, em plano inclinado, ela é igual ao Py, que está aqui embaixo. Então, por isso, no lugar do Fn, eu posso colocar Py. Então fica peso vezes o seno do ângulo θ, que é igual ao coeficiente de atrito vezes o Py. Só que Py é P cosseno do ângulo θ. Então eu tenho que P vezes o seno do ângulo θ é igual ao coeficiente de atrito vezes P vezes o cosseno do ângulo θ. Posso cortar o peso com peso, ficaria seno do ângulo θ, que é igual ao μ vezes o cosseno do ângulo θ. Logo, μ é igual ao seno do ângulo θ dividido pelo cosseno do ângulo θ. Seno dividido pelo cosseno vem da matemática, é o tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então eu posso falar que o μ é igual a tangente desse ângulo θ, que é tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, alternativa D, raiz de 3 sobre 3. Questão 85. No sistema apresentado na figura, tem-se dois corpos A e B ligados por um fio ideal, sendo que a massa do corpo A vale 20 kg. Quando o sistema é abandonado a partir do repouso,
A base do corpo A leva exatamente 5 segundos para tocar o solo. Determine, respectivamente, o valor em quilos da massa do corpo B e o valor em newtons da força de tração no fio F, após o sistema ser abandonado. Considere o fio e as polias ideais, despreze qualquer forma de atrito e adote o módulo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu sei que a massa aqui, ó, é 20 kg, né? E a distância aqui do bloco A até o solo é de 25 metros. Então vamos lá. Aqui está o esquema de novo. Tem uma força-peso, então, puxando o bloco A para baixo. Tem uma tração nesse fio aqui. E a mesma tração aparece aqui com sentido oposto. E a tração aqui, porque é o mesmo fio, né? Então são trações iguais. Tem essa tração e essa tração aqui. E a força-peso aqui para baixo. O que eu posso fazer? Eu tenho a distância que o A deve percorrer até chegar ao solo, que é 25 metros. Então, com essa distância, eu consigo achar a aceleração que ele vai usar, né, que ele vai ter ao chegar ao solo. Então, equação, né, do espaço lá do movimento retilíneo uniformemente variado. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. S seria a posição final, a distância final, que é os 25 metros. O SO, a distância inicial, que é zero. Velocidade inicial, inicialmente está parado. O tempo que ele leva para chegar ao solo é de 5 segundos, mais a aceleração vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então fica 25, que é igual a 5 ao quadrado, 25, vezes o A, dividido por 2. Multiplicando cruzado, 25A é igual a 50. 50 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Então já tenho que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse sistema, né? Para o A chegar aqui no solo. Sei que o peso é a massa vezes a gravidade. Logo, o peso do bloquinho A é a massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. 200 newtons. Utilizando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Do bloco A, como ele desce, o peso é maior do que a tração. O peso do A menos a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Como o A desce, o B vai para a direita. Então a tração que está puxando o B é igual a massa do B vezes a aceleração. Faço um sisteminha aqui, somo os dois, corto menos T com T, fica que o peso do bloco A é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. O peso do bloco A é 200, massa do A é 20, massa do B eu não tenho, vezes a aceleração, que é 2. Então 200 é igual a 20 vezes 2, que é 40, mais 2 vezes mb, que é 2mb. 2mb é igual a 200 menos 40. 2mb é 160. 160 dividido por 2, tenho que a massa do bloco B é de 80 kg. Tendo a massa do bloco B, posso escolher qualquer uma das duas equações aqui para encontrar a tração. Vamos pegar a segunda. Tração é massa do B vezes aceleração. Então, 80, que é a massa do B, vezes a aceleração, que é 2, e dá uma tração de 160 newtons. Então, alternativa D, tração igual a 160 newtons, massa do B igual a 80 kg. Questão 86. O conceito de grandezas vetoriais e escalares é fundamental no estudo da física para garantir uma correta compreensão dos fenômenos e a precisa determinação das intensidades destas grandezas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém, do ponto de vista da física, apenas grandezas escalares. Então, eu só quero grandezas escalares. Então, olha, primeira coisa, na alternativa A, o peso é uma grandeza vetorial, pois possui módulo, direção e sentido. Então, já estaria errado. Na letra B, força, uma grandeza vetorial, pois possui módulo, direção e sentido. Na letra C, velocidade, possui módulo, direção e sentido. Na letra D, corrente não possui, corrente elétrica é dada em ampere. Potência mecânica não, watts. Tempo não, segundo. Então, a alternativa D, possui somente grandezas escalares.
Grandezas escalares são aquelas que necessitam apenas do módulo, né, do valor. Questão 87. Uma esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, é colocada perfeitamente na extremidade A de uma barra, também homogênea, de peso igual a 20 newtons e comprimento de 80 centímetros, sendo que do ponto O até a extremidade B tem-se 60 centímetros. Logo, do ponto O até a extremidade A, a gente tem 20 centímetros, né? Qual deve ser o valor em quilos da massa m da esfera para que a barra seja mantida na horizontal e em equilíbrio estático? Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele está querendo a massa dessa bolinha aqui, para que o sistema fique estático, né? Fique parado. Então vamos lá. Eu tenho a força-peso da bolinha, que é vertical para baixo. Vou chamar aqui do peso aqui do ponto A. Tem o peso da barra, que é no centro da barra. E tem a força F, que é a força desse apoio aqui, né, desse ponto fixo na barra, que é vertical para cima. Se toda a barra mede 80 centímetros e do O até o B 60, do A até o O eu tenho 20 centímetros. Vou determinar um ponto fixo. Meu ponto fixo, então, vai ser o ponto fixo, esse ponto O. Então aqui, ó, eu tenho meu ponto fixo. Então, primeira coisa, momento lá nesse ponto fixo é a força vezes a distância da força até meu ponto fixo, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre a aplicação da força, né, e o eixo aqui. Primeira coisa, não tem distância do meu ponto fixo até esse ponto O, porque meu ponto O é meu ponto fixo. Então o torque aqui, no momento, seria igual a zero. Agora eu vou achar o momento do ponto A até esse ponto fixo. No ponto A eu tenho a minha esfera, tenho a força-peso, né, dessa esfera. Então o peso dessa esfera vezes a distância dessa esfera até meu ponto fixo vezes o seno do ângulo θ. O peso da esfera eu não tenho. A distância dela até meu ponto fixo é 20 centímetros. E o ângulo, ó, da força com relação a esse eixo aqui é 90 graus, sendo de 91. Então 20 vezes 1, 20 PA, ou seja, 20 vezes o peso do A. Vamos ver em que sentido que ela vai girar. Olha, aqui está o peso A, né, a bolinha, e aqui está o ponto fixo. Essa bolinha vai ser puxada para baixo, verticalmente para baixo. Então a tendência de giro da barra seria essa aqui, ó. Ela girar no sentido anti-horário. Ela vai ficar girando no sentido anti-horário, fazendo esse giro aqui. No sentido anti-horário, o meu torque é positivo. Então por isso que aqui fica 20 PA. Agora vamos achar o torque da força-peso da barra, que se encontra no centro da barra. Então, torque da força-peso da barra é igual ao peso da barra vezes a distância dessa força-peso até ponto fixo, vezes o seno do ângulo θ. O peso da barra é 20 newtons. A distância desse peso da barra até meu ponto fixo, ó, esse peso, ele está, como a barra, toda a barra tem 80 centímetros, ele está a 40 centímetros do ponto B e a 40 centímetros do ponto A. Só que aqui eu já tenho 20 centímetros. Então, do ponto fixo até o meu peso, faltam 20. Então, a distância do peso até meu ponto fixo é de 20 centímetros. Vezes 1, que é o seno de 90 graus. Ó. É o ângulo entre a força e esse eixo aqui. Então, 20 vezes 20, 400 newtons centímetros. Esse é o torque da força-peso. Agora vamos observar o sentido de giro, né? Então aqui está o ponto fixo, aqui está o peso da barra. O peso vai puxar essa barra para baixo. Então a tendência, ó, ela se inclinar ainda mais. Então a tendência dessa barra ela girar no sentido horário. Então girando no sentido horário, o meu torque é negativo. Então o torque
O peso da barra é menos 400 newtons/centímetros. Então, condições de equilíbrio. Somatório dos torques ou momentos tem que ser igual a zero. Então, o momento lá no ponto A mais o momento do peso da barra é igual a zero. No ponto A eu tenho uma esfera, cujo momento é 20 PA. E no ponto da força-peso da barra, o meu torque é menos 400. Então, 20 PA menos 400 é igual a zero. 20 PA é igual a 400. 400 dividido por 20, 20. Então, o peso da esfera aqui no ponto A é de 20 newtons. Mas peso não é massa vezes gravidade? Então 20 é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. 20 dividido por 10, 2 quilos. Então esta é a massa da esfera, 2 quilos. Alternativa A. Questão 88. Em um laboratório de física, um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas, quando aproximadas de um ímã. A lâmina 1 não é atraída por nenhum polo do ímã. Na segunda afirmação ali, a lâmina 2 é atraída pelos dois polos do ímã. Na 3, a lâmina 3 tem uma das extremidades atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul, enquanto a outra extremidade é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Com base nessas observações, o estudante fez 4 afirmações. Assinale a alternativa que possui a afirmação fisicamente correta. Então vamos lá. Incorreta, né? Porque é a alternativa errada. Então, primeira, a lâmina 1 não é feita de material ferromagnético. Então, lá na lâmina 1, ela não é atraída por nenhum polo do ímã. Então, ela não tem nenhuma propriedade magnética, que ela não sofre nenhuma atração. Então, provavelmente não é feita de material ferromagnético mesmo. Então, a alternativa A estaria certa. Não é um material ferromagnético a lâmina 1. Lâmina 2 é feita de material ferromagnético, mas não está imantada. Vamos lá no 2. A lâmina 2 é atraída pelos dois polos do ímã. Ou seja, as partículas elementares dessa lâmina 2, elas não estão corretamente ordenadas por esse objeto não ter sido imantado, não ter sofrido imantação. Então, está correto. A lâmina 2 ela é um material ferromagnético, mas não está imantada, porque os dois polos são atraídos, né, no ímã. C. A lâmina 2 é feita de material ferromagnético e está imantada. Não, ela não está imantada, pois se ela estivesse imantada, somente atrairia um polo do ímã, o outro seria repelido. Então a alternativa C é a alternativa incorreta. Na D, a lâmina 3 é feita de material ferromagnético e está imantada. Sim, a lâmina 3 tem uma de suas extremidades atraídas e a outra é repelida. Então, um ímã normal, né? Sofre atração quando as polaridades são opostas e sofre repulsão quando as polaridades são iguais. Então, norte-norte, repulsão, sul-sul, repulsão, norte-sul, atração. Então, a alternativa incorreta é a alternativa C. Questão 89. Uma sirene produz um som na frequência de 850 Hz, que propaga-se no ar com velocidade igual a 340 metros por segundo. Nesse caso, o comprimento de onda desse som é de em centímetros. Então, olha, equação fundamental da onda. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Velocidade é 340 metros por segundo. E a frequência é 850 Hz. Logo, o comprimento de onda é 340 dividido por 850. 340 dividido por 850, 0,4 metros. Ou 40 centímetros. Então, como as respostas têm que ser em centímetros, é a alternativa D. Cuidado, na alternativa A está 0,4, mas aqui é 0,4 centímetros e não 0,4 metros. Então, a alternativa D. Questão 90. A figura a seguir apresenta um equipamento experimental para verificar a influência de um campo magnético uniforme em cargas elétricas em movimento. O equipamento é formado por uma fonte emissora de partículas alfa, dois ímãs e um anteparo, que seria o alvo.
Sabendo-se que as partículas alfa possuem carga positiva, as partículas são emitidas pela fonte com alta velocidade em trajetória retilínea. A região entre os ímãs forma uma região de campo magnético uniforme e, se o feixe de partículas for emitido sem influência dos ímãs, as partículas atingirão um anteparo no centro do alvo, ponto entre as regiões A, B, C e D. Considerando que as partículas alfa estão sujeitas apenas à força magnética sobre as cargas elétricas em movimento, pode-se concluir corretamente que após passarem pela região de campo magnético uniforme, as partículas atingirão o alvo na região. Então vamos lá na figura. Então aqui eu tenho a figura. Aqui é a fonte de partículas alfa e aqui o ímã, né? Lembrando que as linhas de indução do campo magnético, aqui falou já que o campo é uniforme, elas partem da face norte em direção à face sul. Então, essas aqui são as linhas de campo magnético. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a regra da mão direita, né? Onde a velocidade é dada pelo meu polegar e os outros 4 dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, o campo magnético, ó, ele está voltado para cima. Então, meus 4 dedos para cima. E o polegar, que indica a velocidade, está entrando aqui. Está indo em direção ao alvo. Então, está aqui, ó, em direção ao alvo. Estou fazendo essa configuração da mão direita, dando tapa, a palma da mão indica o sentido da força. Então, se eu for fazer isso aqui, colocar minha mão direita aqui, eu vou ver que a palma da mão, ó, está indo para cá. Então, se ela vem para cá, ela vai para o ponto C. Então, no ponto C, alternativa C. Então, aqui é que vai ter o desvio. As partículas alfa vão para o ponto C. Alternativa C. Tudo isso utilizando a regra da mão direita. De novo, os 4 dedos aqui indicam o sentido do campo magnético e o polegar o sentido da velocidade. Palma da mão, dou tapa, sentido da força magnética. Questão 91. Os radares primários de controle de tráfego aéreo funcionam com base no princípio de reflexão das ondas eletromagnéticas. De acordo com esse princípio, uma onda é emitida por uma antena próxima ao local de pouso e essa onda se propaga até o avião, reflete e volta à antena. Supondo o módulo da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar igual ao módulo da velocidade de propagação da luz no vácuo, que é de 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, se o intervalo de tempo entre a transmissão e a recepção da onda refletida foi de 1 milissegundo, lembrando que o mili vale 10 elevado a menos 3, conclui-se que o avião está a uma distância de quilômetros da antena. Então, eu quero a distância. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo ela é constante, então ela não varia. Então, uma fórmula que eu posso usar aqui é a equação horária do espaço no movimento retilíneo uniforme. S é igual a SO mais VT. E que o tempo é 1 milissegundo. O mili vale 10 a menos 3. Então, olha, o espaço inicial, a distância inicial é zero. Velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O tempo, 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Mas esse é o tempo de ida e de volta. Então, eu vou pegar só o tempo de ida, porque eu quero só a distância percorrida. Então, é só dividir esse tempo por 2. 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, 3 vezes 0,5, 1,5. 8 menos 3, 5 metros. Tirando essa base 10, esse expoente, é só multiplicar por 100 mil, dá 150 mil metros. Que é a mesma coisa que 150 quilômetros. Alternativa C. Então, a chave desse exercício, o ponto principal desse exercício, é a ida e a volta, né? Ele gasta 1 milissegundo para ir e voltar. Como eu quero só a distância, você pega só o tempo ou para ida ou para volta. Logo, se divide esse tempo por 2. Questão 92.
assinale a alternativa que completa corretamente a frase. No estudo da ondulatória, de acordo com o princípio de Huygens, cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como uma nova fonte de ondas secundárias. Portanto, pode-se afirmar corretamente que as novas fontes secundárias possibilitam que a onda formada tenha o seu comprimento de onda alterado. Não, estão no mesmo meio, o comprimento de onda não sofre alteração. Contorna obstáculos no fenômeno da difração. Olha, cada ponto de uma frente de onda é considerado como uma nova fonte de onda aqui, ó. Então aqui eu tenho a difração. A luz incide, passa por esse orifício, por essa fenda, sofre a difração. Aqui tem mais duas fendas. Então cada fenda origina novas fontes. É isso que ele está falando aqui no enunciado. Então aqui eu tenho fontes originadas desse orifício e fontes originadas desse orifício. Então é como se começasse tudo a partir daqui e daqui. E essa difração ela é mais acentuada quanto menor for esse orifício. Então, esse orifício tem que ter um tamanho menor ou igual ao comprimento de onda da onda que está incidindo aqui. Se ele tiver o tamanho menor ou igual a esse comprimento de onda, eu tenho uma difração acentuada. Então, essa propriedade de contornar os obstáculos se chama difração. Então, alternativa B. Questão 93. Três cargas elétricas pontiformes estão no vácuo e dispostas nos vértices de um triângulo retângulo conforme a figura a seguir. Em função dos valores de distâncias e cargas indicados na figura, assinale a alternativa que indica a intensidade da força eletrostática resultante, em newtons na carga negativa. Então aqui, ó. Utilize a constante eletrostática no vácuo. 9 vezes 10 a nona, newtons metro quadrado, coulomb quadrado. Então vamos lá. Então, tem a configuração, as cargas de menos 3 microcoulombs, 4 microcoulombs e 3 microcoulombs, a distância até a carga negativa que é de 30 centímetros. Lembrando que esse micro vale 10 elevado a menos 6. Então, lei de Coulomb, né? Força é igual a constante eletrostática do meio, cargas, né? Multiplicação das duas cargas, sobre a distância entre essas duas cargas. Então, eu vou achar primeiramente a força atuante de uma carga até essa carga negativa e depois da outra carga até essa carga negativa. Então, primeiro, vamos encontrar a força nessa aqui. Então, 9 vezes 10 a nona, né, constante eletrostática do vácuo. A carga A, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é essa aqui. E a carga B, 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é essa aqui, positivo. Dividido pela distância entre eles, que é de 30 centímetros. De centímetros para metros, a gente divide por 100, ou multiplica por 10 a menos 2, dá a mesma. Então, 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, mantive o numerador aqui, e aqui embaixo, 30 quadrados, 900 vezes 10 a menos 4. O que eu posso fazer aqui agora? Ó, 900 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 12. Né? 9 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu posso cortar esse 9 aqui de baixo com esse 9 aqui de cima. E aqui em cima, 3 vezes 3 dá 9. Né? Um 9 foi cortado com o de baixo. Então, fica 9 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 9 vezes 10. Fica 9 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a nona. 9 menos 12, menos 3. Então, por isso que aqui ficou 9 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui embaixo, esse 9 foi cortado, ficou só 10 elevado a menos 2. Então, de novo, o que foi feito aqui? Aqui embaixo, 900 é a mesma coisa que 9 vezes 10 ao quadrado. 9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 dá 9 vezes 10 elevado a menos 2. Cortando esse 9 com esse 9, aqui embaixo só sobra 10 a menos 2.
E aqui em cima, 3 vezes 3, 9. Menos 12 mais 9, menos 3. Então agora, divisão, 9 por 1, 9. Menos 3 menos 2 é menos 3 mais 2, que é menos 1. Logo, a força aqui no primeiro é 0,9 newtons. Para o segundo, para essa carga com relação a essa aqui, faço a mesma coisa. K, que é A, que é B, sobre D ao quadrado. Eu só mudo agora essa outra carga, né, que agora vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 9 vezes 10 a nona, que é a constante do vácuo, vezes a carga negativa, que é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a nova carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância é a mesma, 30 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, olha, 3 vezes 4, 12, né? Então fica 9 vezes 10 a nona, vezes 12 vezes 10 a menos 12. O menos some, que tem módulo. E aqui embaixo é 900 vezes 10 a menos 4, que a gente já viu aqui, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. Corto 9 com 9, fica 12. 9 menos 12, 3. 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2. Divisão de potência de 10, conserva a base 10, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 2, é menos 3 mais 2, que é menos 1. Então dá 12 vezes 10 elevado a menos 1, que é 1,2 newtons. Então agora, ó, eu tenho que, vamos determinar o sentido das forças. A carga aqui é positiva, a carga aqui é negativa e a carga aqui é positiva. Positivo com negativo eu tenho atração, então eu tenho essa força aqui de atração. Positivo com negativo eu tenho atração. A resultante entre essas duas forças é essa aqui é a força resultante. Então eu tenho um triângulo retângulo. Então eu tenho Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O F1 é 0,9, o F2 é 1,2. Então 0,9 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Então Fr ao quadrado é igual a 0,81 mais 1,44. Fr ao quadrado é igual a 2,25. Raiz quadrada de 2,25, 1,5 newtons. Então, alternativa C. Voltando aqui, então, em suma, o que a gente fez? Nós usamos a força eletrostática, tanto para as cargas de 3 microcoulombs menos 3 microcoulombs, quanto para as cargas de 4 microcoulombs e menos 3 microcoulombs. Primeiro, foi feito esses dois aqui, utilizando a lei de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, né, vezes a multiplicação das cargas, em módulo, carga sempre positiva, sobre a distância em metros ao quadrado, que daria 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aqui embaixo deu 900 vezes 10 a menos 4, colocando em notação científica, fica 9 vezes 10 a menos 2, cortou com esse numerador aqui com 9, ficou 3, menos 3 vezes 3, 9, 9 com menos 12, menos 3, dividido por 10 a menos 2. Divisão de potência, conserva a base 10, subtrai os expoentes, menos 3 menos 2, menos 3 mais 2, menos 1. Então nós achamos que a força aqui, 1 é de 0,9 newtons, foi feita a mesma coisa para as outras duas cargas, achando uma força de 1,2 newtons. Tendo a configuração das forças, a gente pôde encontrar a força resultante, usando Pitágoras. Essa força resultante, 1,5 newtons. Então, a alternativa C. Questão 94. Dois condutores elétricos isolados um do outro, de capacidades eletrostáticas diferentes, C1 e C2, estão carregados com diferentes quantidades de cargas, Q1 e Q2. E, em função desses fatores, adquirem potenciais diferentes, V1 e V2. Se esses condutores forem colocados em contato um com o outro e em seguida afastados novamente, pode-se afirmar que certamente... Então, olha, o que aconteceu? Eles estão separados, cada um com potenciais diferentes, V1 e V2. Ao colocar em contato um com o outro, eu tenho uma distribuição de cargas de um para o outro. Então, aqui é como se eu fizesse uma média. Nessa média das cargas, eles acabam ficando com a mesma carga.
logo eles ficam com o mesmo potencial. Então depois que eles se juntaram e separou, os dois ficam com o mesmo potencial. Logo, diferença de potencial é subtrair um potencial do outro potencial. Se eles são iguais, a diferença de potencial dá zero. Então a alternativa D, a diferença de potencial entre os condutores será zero. E depois que eles entrarem em contato, as cargas de um acabam passando para o outro, faço uma média, e no final os dois acabam ficando com a mesma carga. Tendo a mesma carga, vão ter o mesmo potencial. Questão 95. O esquema a seguir representa um circuito elétrico formado por uma fonte ideal que fornece uma diferença de potencial de 100 volts. Um reostato R1, cuja resistência elétrica pode ser ajustada no valor de 0 a 300 ohms, e um aquecedor R2. Sabe-se que, com o reostato na posição de 0 ohms, o aquecedor gera calor e consome do circuito 100 watts de potência elétrica. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que se o reostato estiver na posição de 50% da sua resistência, o aquecedor irá consumir watts do circuito. Considere que o reostato e o aquecedor são resistores ômicos. Então vamos lá. Primeiro, com o reostato na posição 0, que é essa aqui. Com o reostato na posição 0, eu não pego essa resistência. Então essa aqui é desprezada. Só vou considerar essa. Então potência é V ao quadrado sobre R. No caso, esse R2. A potência é de 100 watts. E a tensão é de 100 volts. A tensão é da alimentação. Então fica 100 ao quadrado dividido por R2. Corto. A resistência R2 vale 100 ohms. Sabendo quanto que vale essa resistência, eu posso considerar agora o reostato na posição de 50%. Então, olha, eu sei aqui, ó, que aqui eu tenho 100 ohms, né? Então, se aqui eu tenho 100 ohms, e voltando lá no enunciado, ele fala que o reostato tem uma resistência entre 0 e 300 ohms. A resistência dele entre 0 e 300 ele está em 50%, ele vai estar usando uma resistência de 150 ohms, que é metade, 50%. Logo, a resistência total desse circuito passa a ser 150 ohms mais 100, que é 250 ohms. Logo, primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. 100 volts é igual a 250 ohms vezes I. I é igual a 100 dividido por 250, I é igual a 0,4 ampere. Então essa é a corrente que passa no circuito. Tendo a corrente que passa no circuito, potência dissipada no resistor, P igual a R ao quadrado. O R é o de 100, que era a potência aqui, né? E o I é 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado é 0,16 vezes 100, 16 watts. Então essa é a potência dissipada ali no resistor R2, 16 watts. Questão 96. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Durante o fenômeno da refração é a passagem de um meio para o outro meio. Uma onda eletromagnética, ao passar de um meio de propagação para o outro, com velocidade menor, a onda refratada. Eu quero saber o que acontece com a onda que sofre a refração. Então, primeira coisa, a única coisa que sempre se mantém constante é a frequência. Então, a frequência não muda, tanto na reflexão quanto na refração. Só que na reflexão, frequência, velocidade e comprimento de onda não mudam. Já na refração, só a frequência que se mantém constante, logo a velocidade e comprimento de onda mudam. Então, se a velocidade diminui, que foi o que ele falou, o comprimento de onda também diminui. Então, já a letra B e a letra D já estão erradas. Então, diminui o comprimento de onda. Agora, não acontece a inversão de fase. Então, nunca vai acontecer essa inversão de fase nesse fenômeno aqui da refração. Está passando de um meio para o outro. Então, não ocorre inversão de fase e o comprimento de onda diminui
porque a velocidade diminui, pois a frequência se mantém constante na refração. Então, alternativa C. Espero que tenham gostado dessa aula. Lá no playlist do canal Paradoxos da Física tem também a prova da EAR de 2020, tem da SpaceX. Qualquer dúvida, acessem de novo, inscrevam-se no canal Paradoxo da Física e dê um like nesse vídeo. Até mais!